Este vídeo, fiel, saiu tarde por apenas um motivo. Estava aguardando confirmações sobre o zagueiro Sérgio Ramos, muito próximo de ser jogador do Corinthians. Tá saindo aí que o Corinthians pode investir no Bernabéu, lateral esquerdo do Internacional. É possível, só que fiel, não é bem assim como estão explicando. Muitos inscritos estão me pedindo, muito mesmo, eu vou atualizar vocês mais uma vez referente ao novo treinador do Corinthians para 2020. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. E fiel, o vídeo, cara, você tem que ficar até o final porque Sérgio Ramos, detalhes dos detalhes para ser o novo jogador do Corinthians, tá, fiel? Só não vou cravar o Sérgio Ramos aqui porque futebol brasileiro é business, fiel. Mas Corinthians e Sérgio Ramos, praticamente tudo acertado, vou trazer agora para vocês, tá? Então chega de enrolação, já deixa seu like, mereça esse like, tá, fiel? Se inscreva em nosso canal, atrasei esse vídeo hoje aguardando informações para trazer para vocês, tá? Então bora lá falar do Timão, que é o que interessa. Vamos começar aqui com o Bernabéu, tá, fiel? Que hoje joga no Internacional, é destaque do Internacional, tá? Só que ele não é jogador do Internacional, ele pertence ao Celtic e despertou o interesse do Corinthians, tá, fiel? Só que eu já vou explicar para vocês que o interesse existe, tá? O Corinthians monitora o jogador sim, porém é uma contratação que não é difícil, só que o Internacional com certeza tem a preferência de compra e vai ser muito difícil o Inter não exercer esta compra, tá, fiel? Porque o Celtic hoje pede no máximo aí, estourando 35 milhões na contratação do zagueiro, que pro futebol brasileiro não é grande coisa, 35 milhões de reais, tá, fiel? Só que ele é destaque do Internacional e o Internacional tem a preferência de compra. Não estou dizendo aqui, cara, que seria impossível o Corinthians contratar o lateral, pode ter até preferência do jogador, o Corinthians pode de repente conversar com o agente do atleta e ofertar um salário bem melhor do que o Internacional está ofertando, mas a preferência de compra é do Inter, tá, fiel? Então o Inter vai passar tudo por ele. Ah, o Corinthians oferecer um salário melhor, o Inter vai ter oportunidade de oferecer um salário igual para ele ficar. Então todas as propostas o Inter terá preferência para cobrir. Então eu acredito muito que o Bernabéu não deve ser jogador do Corinthians. Porém, tem uma informação boa referente a isso aí. O Corinthians, ele já tá mexendo aí os pauzinhos, tá, fiel? O Corinthians já tá se movimentando para contratar um lateral esquerdo. Foi aquilo que eu trouxe para vocês em notícias anteriores. O Corinthians é inegociável a possibilidade do Corinthians entrar 2025 com o Matheus Bidu como titular na lateral esquerda. Eu até concordo com o Matheus Bidu reserva, tá, fiel? Brigando lá, entrando no segundo tempo, poupando o titular em jogos aí. Tomara que disputamos aí Libertadores também, para ter bastante campeonato para disputar, vai chegar um momento que vai precisar poupar, ou quem Deus me livre uma possível lesão. Eu até gosto do Matheus Bidu para o banco de reserva, mas como titular não tem como, cara. Não tem como o Corinthians entrar 2025 com o Matheus Bidu sendo titular do Corinthians. Eu tinha até o mesmo pensamento com o Mateuzinho, tá? Só que o Mateuzinho, ele vem evoluindo, ele vem crescendo. Só que é um jogador que ele tem muita recuperação defensiva, é um jogador que tem um físico muito bom, então ele cansa pouco, ele é um cara que aguenta jogar os dois tempos tranquilamente em alto nível de marcação defensiva. Mas um lateral para apoiar o Corinthians, ele é muito fraco, apesar daquele golaço que ele fez, foi o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, tá, fiel? Se eu não me engano, foi o primeiro gol, que é golaço fora da área que foi lá na gaveta, tá? Só que o Mateuzinho, ele não é um cara que apoia tão bem o ataque. Em comparação com o Fagner, para apoiar o ataque quando ele estava na sua forma física, meu Deus do céu, o Fagner foi 3 anos o melhor lateral do Brasil. O apoio ao ataque do Fagner era perfeito, ele ajudava muito o setor ofensivo do Corinthians e também ajudava na recomposição de bola. O Mateuzinho, ele já é bom defensivo, só que não é um bom cara que apoia aí o ataque do Corinthians. Tá? Os cruzamentos do Mateuzinho vai na altura da cintura do jogador, cara. Tinha que pegar esse atleta e deixar ele cruzando um dia inteiro lá para a bola fazer aquele arco, para fazer um cruzamento certinho, bonitinho. Mas eu acredito ainda que o Mateuzinho cabe como titular do Corinthians, tá, fiel? Só que o Corinthians tem que ficar de olho, porque se não houver mais evolução do lateral, aí o Corinthians tem que ir para um lateral. Eu, para ser radical, para ser totalmente radical,
Já que o lateral direito do Corinthians, o reserva, hoje é o Fagner, e pra mim, Fagner é ex-jogador, eu contratava também outro lateral direito. Porque aí tem um lateral para fazer sombra pro Mateuzinho, ou que seja titular no lugar do Mateuzinho, e o Mateuzinho vai pro banco de reservas, tá, fiel? O Corinthians tem que entrar 2025 bem, sem peças que são fundamentais, e para mim, as 4 peças fundamentais do Corinthians hoje é exatamente a nossa linha de 4, que é 2 laterais e 2 zagueiros, tá, fiel? Então, voltando ao lateral Bernabé, o Corinthians existe a possibilidade, ele gosta, ele monitora, pode até pintar uma conversa entre Corinthians e agente do jogador, entre Corinthians e Celtic, só que é muito difícil, porque o Internacional ele tem o direito de compra do atleta. A mesma coisa o Corinthians com o Hugo Souza. Despertou interesse do São Paulo, vai, um exemplo. São Paulo quer comprar, só que o Corinthians tem a preferência de compra, tá, fiel? Então é difícil você tirar um jogador de um time que tá dando certo, tá? Mas vamos aguardar para ver, a gente já tirou o Yuri Alberto do Inter, né? Quem sabe a gente não tira também um bom lateral. E ele é bem jovem, tem 24 anos de idade e está se destacando, jogando muito aqui no Campeonato Brasileiro. Certo, fiel? O que vocês acham? Vocês gostariam da contratação do Bernabé? Vocês não gostariam? Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês. Tá, fiel? Lembrando que quarta-feira tem Corinthians e Cruzeiro, 11 horas da manhã, tá, fiel? Por conta do feriado. Então o Timão vai enfrentar o Cruzeiro aí rumo a Libertadores da América, jogando dentro de casa. Cruzeiro que provavelmente vai estar com seu time reserva. Cara, eu já tô morrendo de saudades aqui de ver o meu Coringão jogar. Fiel, vamos ao que interessa, vamos falar aqui de Sérgio Ramos, meu irmão. Vamos falar de Sérgio Ramos, porque as informações são ótimas. Para quem gosta, né? Eu gosto do Sérgio Ramos, tá, fiel? Eu vou dar informação e vou dar opinião já explicando o porquê, tá? O Corinthians, ele estava negociando, ele quase fechou com o Sérgio Ramos lá em setembro. Eu trouxe para vocês no vídeo anterior, mas ficou muito próximo. Algumas divergências financeiras não deu certo. E o Corinthians retornou a negociar com o Sérgio Ramos. E quando ele retorna a negociar, já sabendo o que o zagueiro quer ganhar, é porque ele está disposto a pagar, ou porque ele está disposto a chegar bem próximo daquilo que ele pediu. E foi bem isso que aconteceu, tá? Pelo menos é as informações que eu recebi, fiel. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que a fonte tenha se equivocado, mas eu acredito muito, cara, e acredito muito nessas pessoas com que trabalho. É só vocês olhar o canal aí, já tive a oportunidade de cravar vários e vários jogadores antecipadamente aqui neste canal do Corintianeiro, certo, fiel? Então, Sérgio Ramos já tem com o Corinthians tudo acertado. Tempo de contrato, salário, tudo, fiel. As cláusulas contratuais de bonificações, na informação das pessoas que trabalham diretamente com o Corinthians, tá, fiel? Principalmente essa pessoa que me passou essa informação, ela disse assim, Corintianeiro, ele vai ganhar quase 4 milhões de reais aqui no Brasil, tá? Com um contrato de 1 ano, podendo renovar para mais um. Dentro deste contrato tem várias cláusulas contratuais também que protegem o Corinthians, tá? Mas ele pode ganhar mais de 4 milhões, tá, fiel? Se ele atingir o número de jogos esperado, que se ele jogar 1, faltar 10 também, o Corinthians também vai reduzir o seu salário. Então tem várias cláusulas, tem várias minuâncias colocadas em cláusulas que protegem o Corinthians caso o jogador também não venha jogar. Só em caso de lesão, aí não tem o que o Corinthians fazer, tem que pagar realmente o combinado pro Sérgio Ramos, tá, fiel? Mas se ele atingir certo número de jogos, isso acontece com muitos jogadores, tá? O salário do cara aumenta, ele ganha 20% a mais, 10% a mais, depende do jogador e depende do combinado, tá? Então, na questão do Sérgio Ramos, ele tem várias dessas cláusulas e que se ele cumprir todas, ele pode ganhar até mais de 4 milhões de reais no Corinthians. Esta negociação tem total envolvimento da Esporte da Sorte com o Corinthians. Eu não tenho as minuâncias do contrato, fiel, eu não tenho aqui todos os detalhes para trazer para vocês mastigado. Realmente, quantos que é de salário, o tempo de contrato, se vai firmar em 1 ano mesmo, todas as cláusulas contratuais, porque essa informação ela é muito nova, tá? Então não temos aqui todas as informações para passar para vocês, tá, fiel? Mas em breve, logo teremos para passar mais sobre Sérgio Ramos para vocês, tá? Então, Corinthians fechado com Sérgio Ramos, contrato, tá, fiel? Fechado com Sérgio Ramos, base salarial e tempo de contrato. Eu só acredito mesmo concretizado na hora que o zagueiro assina o papel, tá? Na hora que ele assina o seu contrato. Porque a minha vontade que eu tô aqui de cravar o Sérgio Ramos para vocês
é gigante, porque eu tenho a informação, sim, que Sérgio Ramos está, cara, 95% fechado com o Corinthians, tá? Pelo menos são as últimas informações que eu recebi. Só que o futebol brasileiro, garotinho, principalmente o futebol brasileiro, nós tivemos exemplos dentro do Corinthians. O Lucas Veríssimo estava treinando lá dentro e foi embora. O Mateuzinho estava treinando lá dentro e foi embora. Então o futebol brasileiro ele é muito business, cara. O Dudu era jogador do Corinthians, estava no aeroporto para vir pro Corinthians. Ele pegou outro rumo e foi pro Palmeiras, porque foi abordado dentro do aeroporto com uma proposta melhor. Então vocês entendem aqui o que eu tô querendo dizer para vocês? Futebol, enquanto o cara não tiver a assinatura no contrato, você não pode cravar. E como eu, que sou uma figura pública, que trabalho com vocês aqui, que passa informações, cara, pô, pegou bem não. O corintianeiro cravou o Sérgio Ramos e o Sérgio Ramos, olha lá, ó, assinou com o time da Europa, voltou pro Real Madrid. Olha lá, ó, e fechou com o Atlético de Madrid. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, tá? Até porque eu acho que se pintar uma proposta inesperada de um grande clube desse, pagando mais que o Corinthians, obviamente que eu acho que o Corinthians tem a perder. Mas na data de hoje, no horário de hoje, o Corinthians tem tudo acertado com o Sérgio Ramos. E ele aceitou tudo, fiel. Todas as cláusulas, tudo que foi combinado, tá, fiel, em reunião. Então, Sérgio Ramos, próximo de se tornar jogador do Corinthians. E agora que eu venho para explicar para vocês. Nossa, corintianeiro, vai ter muito comentário aqui. Cara, vou ser sincero para você, eu não gosto do Sérgio Ramos. Sérgio Ramos é um cara de 38 anos de idade. O cara vai vir aqui só para ganhar dinheiro e vai embora. Fel, mesmo para você que não gosta do Sérgio Ramos, eu não tô aqui para mudar a sua opinião. Vivemos num país democrático, lembre-se disso, tá? Você pode ter a opinião que você quiser. Só que o Sérgio Ramos, que eu acho que todo mundo concorda, até quem gosta dele, quem não, até quem não gosta dele, quem gosta, é que ele jogou em alto nível a sua vida inteira, principalmente no Real Madrid, onde ele conquistou os seus maiores títulos, tá, fiel? 38 anos de idade pro futebol é uma idade avançada, principalmente para zagueiro. Isso eu concordo realmente com vocês. Só que o nível da Europa, comparado ao nível brasileiro, ele é totalmente diferente. Lá, o alto nível é gigante. Obviamente que se o Vinícius Júnior pôr na frente do Sérgio Ramos, ele não vai aguentar. É lógico que lá o futebol, cara, ele tem, vamos dizer assim, ele é muito mais estratégico, ele é muito mais organizado. Não estou falando que o futebol brasileiro é ruim, pelo contrário, tá? Tirando a Europa, eu acho o futebol brasileiro mais competitivo. Só que a gente tem exemplos dentro do Corinthians. Se a gente pegar o Memphis Depay, o cara estava praticamente um ano parado. Praticamente um ano parado. Ele chegou no Corinthians, está treinando, hoje é um dos principais jogadores do Corinthians. Só não falo que é o principal porque o Yuri Alberto está voando. Então é um cara que tem experiência de Europa. Então para ele não foi difícil adaptar ao Brasil. Porque se o Memphis Depay volta para o Atlético de Madrid, ou vai para o Real Madrid, ou vai para qualquer time da Europa que disputa uma Premier League, que disputa ligas competitivas, ele não estaria jogando igual ele está jogando no Corinthians. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tanto é que a sua última passagem pelo Atlético de Madrid foi totalmente apagada. Não que ele seja ruim, mas o nível lá exige mais. Por isso que a Europa tem preferência por contratações de jogadores jovens. E é por uma dessas que Sérgio Ramos deve desembarcar no Brasil, porque ele não tem mais mercado lá. Não é igual antes, tá? E o Corinthians aqui, fiel, jogando, cara, vai me desculpar, mas na formação do Ramon Dias, que ele gosta de jogar muito com 3 zagueiros, você colocar ele centralizado no meio ali, eu acho, assim, uma opinião minha, que no Brasil ele vai ser o melhor zagueiro. Pela experiência que ele tem de futebol, pela experiência que ele pode passar pro grupo. E detalhe, ele não tem vida ruim extra-campo, é um cara totalmente dedicado ao trabalho, um cara que não falta a treinos, um cara que está cumprindo sempre horário, é um cara totalmente dedicado ao profissionalismo, tá? Então isso também conta muito. E para quem acha que eu já vi em comentários, cara, o Sérgio Ramos não vai jogar, só lesiona, cara, Sérgio Ramos, essa pessoa está equivocada, porque o Sérgio Ramos não tem histórico de lesão. Sérgio Ramos não tem histórico de lesão nenhuma. Ele joga todos os jogos, se deixar, ainda que você quer poupar ele, ele briga porque ele quer jogar. Ele joga todos os jogos, só vocês pegar quantos jogos teve no ano do seu último clube e trazer aqui pra gente. Olha lá no Transfer Market, que você vai ver quantos jogos ele jogou no último clube dele.
quantos jogos teve, quantos jogos ele jogou. Ele é totalmente profissional com o clube que ele está representando. E não é isso, né, fiel? Não é só isso. Ah, o Corinthians vai pagar 4 milhões no cara. Ele mesmo vai pagar ele. Porque o que ele vai gerar de imagem, o Corinthians vai ganhar repercussão mundial. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês têm noção da magnitude do Sérgio Ramos vestir a camisa do Corinthians? Ele não é um Ronaldo, ele não é um Zidane, ele não é os tops dos tops, fiel. Mas nos últimos anos foi o zagueiro mais badalado do mundo, cara. Sérgio Ramos é um baita zagueiro conhecido mundialmente e vai repercutir o nome do Corinthians no mundo inteiro. Já tá assim com o Memphis Depay. Imagina com o Sérgio Ramos, que na minha opinião tem mais marketing ainda que o Memphis Depay, tá, fiel? Muito mais marketing que o Memphis Depay. Pelo que ele gerou no Real Madrid, pela conquista de títulos no Real Madrid. Memphis Depay, apesar de ser um jogador brilhante, conquistou conquistou a maioria da parte de sua carreira na seleção da Holanda. Mas o Sérgio Ramos conquistou quase tudo no Real Madrid, cara. Então o que ele representa mundialmente é muito grande. Então a Sport da Sorte vai alcançar vários números de pessoas e o Corinthians vai alcançar, fiel, o mundo inteiro novamente, sem precisar conquistá-lo igual fez contra o Chelsea, né? Quem sabe a gente conquista aí e mostra pro Palmeiras que quer ganhar Mundial, porque eles não sabem o que é isso. Então, fiel, informação igual essa para essa tarde, você tem que deixar seu like. Você tem, irmão? Não, vamos lá. Você tem que deixar seu like nesse vídeo aí, cara. Você tem que deixar. Vou falar agora sobre o Ramon Dias. Deixa o seu like, porque o corintianeiro hoje merece, certo, fiel? Agora vamos falar aqui sobre o Ramon Dias, só para atualizar os torcedores, porque esse canal que vos fala aqui, que tá falando que Sérgio Ramos tá muito próximo de ser jogador do Corinthians, foi o mesmo canal que antes de todo mundo cravou o Igor Coronado, cravou o Lucas Veríssimo. É só vocês puxar. Antes de tudo, esse canal foi o único que trouxe que o Corinthians negociava com o Roger Guedes. Uma semana depois, os grandes canais, falo da mídia alternativa, que somos nós, não a principal, começou a dar que o Corinthians estava querendo trazer o Roger Guedes de novo, que a Sport da Sorte foi consultar valores. Eu trouxe uma semana atrás de todos, fiel. Tá? E a situação do Ramon Dias não é diferente. Antes de todo mundo, cara, mas foi quase 10 dias de antecedência. E é interessante eu vender meu peixe aqui para vocês verem que este canal você pode confiar, você pode se inscrever, você pode deixar o seu like. Ramon Dias foi quase 10 dias de antecedência. Eu falei, Ramon Dias será treinador do Corinthians para 2025. Muita gente pregou o pau, que o Corinthians estava quase tudo fechado com o Luiz Castro, e estava mesmo, tá, fiel? Só que aí o Ramon Dias foi crescendo no campeonato e hoje é 10º. Então o Corinthians vai permanecer com o Ramon Dias. Isso é informação, eu não estou opinando porque eu gosto do Ramon Dias. Eu prefiro o Luiz Castro. Só que, por valor de 3 milhões, deixa lá onde ele tá. Porque pra ele abandonar o Corinthians igual abandonou o Botafogo, é com pouca conversa. Agora o Ramon Dias merece pegar uma pré-temporada. Merece pegar um Corinthians iniciando o ano. Porque ele pegou um Corinthians, fiel, com o barco andando na zona de rebaixamento e deixou a gente em 10º sonhando para Libertadores. Se esse cara não merecer uma chance, eu não sei quem mais merece. Tá? Então, não é opinião, é informação. Veio, quase falei o nome do cara aqui, fiel. Ainda bem. Veio e falou assim, corintianeiro, Ramon Dias será treinador do Corinthians para 2025. Pode mudar alguma coisa? Senhor? Pode, se ele perder todos os jogos até agora. Porque, se ele não for para Libertadores, ele não será técnico do Corinthians. Mentira! Mentira! Ramon Dias segue como treinador do Corinthians para 2025. Mesmo com classificação só na Sul-Americana. Certo, fiel? Para esclarecer de vez a dúvida de vocês. Detalhe, Corinthians nem que está conversando mais com o Luiz Castro. As conversas barraram na pedida salarial do treinador. Pode ser que volte a conversar, dependendo do restante do campeonato do Ramon Dias. Mas como o barco está andando, irmão, Ramon Dias vai continuar como treinador do Corinthians. Certo, fiel? Comenta porque eu quero saber a sua opinião. E vai, Corinthians!